dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esta tentação. Se for possível, eu não quero passar por isso. Jesus Cristo estava dizendo isso. Mas Jesus Cristo não queria fazer a sua vontade. Jesus Cristo estava pensando como humano. Jesus Cristo estava pensando como um ser humano, como eu, miserável, e como tu. Jesus Cristo, mesmo tendo forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, fazendo semelhantes aos homens e tornando em forma de homem. Humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz. Foi uma eterna humilhação para Satanás ser vencido por um homem que tende a pecar. E voltando, diz o verso 40, para os seus discípulos achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o verso 42 relata um momento em que Jesus Cristo voltou. E diz assim: e indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Vou continuar no verso 43. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Jesus Cristo estava com os discípulos em um lugar chamado Getsemane. Jesus Cristo estava com os 12 discípulos. Saíram de um sítio para o outro. Jesus estava com os 11 discípulos. E Jesus deixou 9 discípulos, deixou os 8 discípulos, deixou os 8 discípulos e levou 3 para mais próximo. E ele foi mais para frente. Ele disse nos discípulos: ficai aqui, vocês 3 fiquem aqui e orem comigo. Fiquem aqui e velem comigo. Olha, Jesus pedindo ajuda a um ser humano. Ele disse: fiquem aqui e orem comigo. Jesus estava ensinando os discípulos a se santificarem em momentos de dores. Porém, Jesus foi mais para frente e começou a orar, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Jesus Cristo podia ter negado. Jesus estava nesse direito, tinha essa condição. Ninguém podia lhe obrigar. Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Será que você tem crido em Jesus? Olha a história que Jesus passou por mim e por ti, irmão. Jesus Cristo está aqui a dizer: Jesus estava triste, a minha alma está cheia de tristeza. Jesus Cristo disse: ficai aqui, por favor, e velai comigo. Jesus Cristo estava sofrendo sozinho, os discípulos não estavam a perceber disso. Os discípulos sabiam que as palavras de Jesus eram verdadeiras, mas Jesus estava a sofrer sozinho. E os discípulos não estavam a sofrer com Jesus. Ele disse: ficai aqui e velai comigo. Ficai aqui e velai comigo. E Jesus foi mais para frente e começou a dizer: Pai, se for possível,
Se for possível, eu não quero passar por isso. Mas, Pai, eu já estou aqui, não faça a minha vontade, mas faça a sua. Jesus Cristo estava a agir como ser humano. Se Jesus desistisse, Jesus, mesmo tendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Se Jesus desistisse, tudo estaria perdido. A salvação para mim e para você é de graça. Mas para Jesus Cristo custou a vida. Jesus veio salvar o que estava perdido. Jesus veio redimir o que estava perdido. E enquanto Jesus esteve na terra, nos seus últimos momentos antes da crucifixão, Jesus já sentiu a amarga dor que sentiria posteriormente. Jesus sentiu praticamente duas dores. Jesus Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. E Jesus Cristo, quando chegou aquele momento em que estamos a ler no Getsemane com os seus discípulos, Jesus estava angustiado. A Bíblia relata que o suor dele transformou-se em sangue. Cientistas alegam que para um ser humano chegar a este extremo tem que esforçar o subconsciente humano, o nível de QI mais elevado, tem que passar. Mas ele estava aqui dizendo para ti e para mim, se for possível, eu não quero passar isto. Se for possível, eu não quero passar por isto. Olha a gravidade do facto, se for possível. Olha ele dizendo, se for possível. Deus, ele começou a orar, se for possível, passa de mim este cálice. Se for possível, eu não quero passar por isso. Todavia, não faça como eu quero, mas em qualquer caso, não faça como eu quero. Ele estava pedindo para não fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai. E no verso 40, Jesus volta para os seus discípulos e acha-os adormecidos. E disse a Pedro, então não pudeste velar comigo nenhuma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus estava mostrando passo por passo aos seus discípulos que eles deviam vigiar e orar. Porque Jesus também foi sujeito à tentação, mas Jesus, neste dia, passou a noite a orar. O versículo diz que ele voltou a primeira vez, a segunda vez, e achou adormecidos. E Jesus estava sofrendo nesse momento. Os seus discípulos estavam lá, mas os discípulos não podiam se segurar. Os discípulos não podiam fazer nada. Judas Iscariotas saiu e foi buscar os sumos sacerdotes. E vamos continuar no verso 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que traíra tinha-lhe dado um sinal, dizendo que o beijasse e prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E beijou-o. Então, porém, disse-lhe Jesus: amigo, aqui vieste. Então aproximaram-se